Sejam bem-vindos a mais um episódio do ePeoplecast. Esse canal aqui, que está no YouTube, é um canal voltado para você que tem interesse em conhecer tudo aquilo que rola aqui dentro da Inove Consult, o nosso grupo de negócio, e é onde nós vamos, a partir de agora, contar as nossas histórias. A gente vai disponibilizar e compartilhar com vocês tudo que rola aqui dentro do nosso grupo, e eu tenho certeza, que são histórias inspiradoras e que podem e certamente vão transformar a vida de vocês. E hoje nós vamos conversar com o Wilson Ferley Rocha, que é o nosso convidado especial de hoje. Wilson Ferley, seja bem-vindo ao ePeoplecast. Bom dia. Primeiramente quero agradecer a oportunidade, É uma honra poder estar aqui, compartilhar um pouco sobre a minha história, a minha trajetória. E é isso, é um desafio de falar em frente às câmeras, mas a gente está aqui para poder quebrar esses desafios. Então, bora para cima. Muito bem. Para iniciar, eu apresentei você aqui como Wilson Ferley Rocha, mas você não é conhecido como Wilson Ferley. Nós falamos muito sobre o Ferley, o supervisor de vendas. E conta um pouquinho sobre quem é Wilson Ferley Rocha. Bom dia, é uma honra participar desse momento, compartilhar um pouco da minha história, da minha trajetória. Para mim é uma grande oportunidade, até mesmo para quebrar algumas barreiras da minha vida. Então, quero agradecer vocês, por ter me convocado para essa oportunidade. E falar um pouco do Wilson Ferley, falar sobre a história do Wilson Ferley, isso para mim mexe muito comigo, porque foram vários desafios, foi uma transformação ali, de fato, olhando pela minha história, nem vangloriando, mas foi uma transformação da água para o vinho. Então, o Wilson Ferley, hoje, ele é um cara destemido. Hoje eu sou casado com a Daniela Batista, pai do Theo Luca, um cara cheio de sonhos, filho de Francisco Romero e Francisca Edinalva. Colocaram esse nome Wilson Ferley, não sei porquê, É um nome tão fácil de Francisco e Francisca, e inventaram colocar o Wilson Ferley. E é um cara que teve uma criação, de fato, com muito amor. Lógico que teve os seus desafios, teve alguns empecilhos ali no caminho, mas foi um cara que realmente teve boas referências na vida dele. Tanto a minha mãe quanto o meu pai. Eu, quando começo a refletir muito sobre a história dos dois, vejo o quão eles devem se sentir gratos a Deus por ter dado sabedoria a eles, porque a educação que eu tenho hoje foi com uma base muito forte, que foi da Francisco Romero e da Francisca Edinalva. Então, assim, acredito que eles sentem orgulho, e eu sou um cara que eu considero sortudo por Deus ter abençoado os pais que eu tenho hoje. Muito bem, Wilson Ferley. Ferley, você que é supervisor de vendas aqui na Inove Consult, a gente vai contar um pouquinho dessa história até para as pessoas entenderem como iniciou a sua trajetória na empresa, como você está hoje e o que aconteceu durante todos esses anos. Hoje você está já há quanto tempo na Inove Consult? Agora em novembro, 17 de novembro, completo 8 anos de Inove Consult. 8 anos de Inove Consult. Então, uma trajetória bem interessante. A gente vai contar ela basicamente inteira aqui agora, Para a gente iniciar nesse processo de entender um pouco mais qual foi essa trajetória de transformação do Wilson Ferley, me conta um pouquinho como você conheceu a Inove Consult. Então, a Inove Consult eu conheci através de um amigo, onde ele me chamou para uma conversa, me apresentou o projeto da Inove. E ali brilhou os meus olhos, Tanto aquela parte da visão da empresa, onde a visão da empresa era, de fato, transformar pessoas, transformar vidas. E ali também, obviamente, a questão da remuneração. Então, isso aí brilhou bastante os meus olhos. E tinha a opção de trabalhar viajando. Então, assim, desde o princípio, eu sempre tive essa vontade de trabalhar viajando, onde você poderia conhecer outros lugares. Então, isso foi muito atrativo para mim, e a partir desse momento, dessa conversa em um café da tarde, eu fui indicado para poder fazer parte do time da Inove Consult. Que legal. E durante todo esse tempo houveram muitas transformações dentro da Inove Consult.
Mas dentro desse ponto, né, de você ter conhecido a Inove, né, de você ter iniciado essa trajetória aqui dentro, Wilson Ferley, eu queria entender o que você fazia antes da Inove? Qual era a sua atividade, né, para a gente entender como é que foi essa trilha, essa jornada de transformação até aqui? Eu era atendente de call center. Trabalhei um tempo na Callink, no projeto do Bradesco, e era um projeto receptivo. Então, a Inove Consult, nós trabalhamos com vendas e eu nunca tive experiência com vendas. Então, naquele momento, trabalhei em torno ali de 1 ano na Callink e fiquei desempregado. Quando eu conheci a Inove Consult, eu estava desempregado, recebendo seguro-desemprego. E foi ali que trouxe a oportunidade, não tive experiência nenhuma com vendas, nunca tive experiência com vendas, e foi dentro da Inove que eu fui desenvolvido. Então, antes de entrar na Inove, eu trabalhava como atendente de call center. Esse atendente de call center, quando a gente fala do atendente de call center, a maioria das pessoas que trabalham com vendas tem por base essa experiência. Lógico que não é algo que você já está pronto para trabalhar com vendas, você tem que ser desenvolvido, mas é um início, né? Ali você começa a entender o que é o mundo corporativo, atender cliente, enfim, você tem um contato mais próximo com essa realidade, né? Quão desafiador foi para o Wilson Ferley essa mudança? Sair de um atendente de call center para um executivo externo de vendas? Olha, por você não trabalhar com vendas, apesar que call center você ali em todo momento você está resolvendo problemas, enfim, então isso faz parte também do mercado de vendas, só que era mais para você solucionar problemas internos do que você oferecer algo. Então, para que você tenha essa transformação, sair de um receptivo, atendente de call center para vendas, cara, é um desafio muito grande. Além de você ter que oferecer algo, você precisa de conhecimento, você precisa de entender o mercado. E quando se trata hoje do que nós oferecemos hoje para o cliente, que é a análise de crédito, é um cenário que, antes da Inove Consult, eu não tinha ideia do que era análise de crédito. E ali que eu comecei a ter essa transformação. Então, você precisava conhecer o seu produto para depois você começar a ofertar na frente, porque vendas é isso. Primeiro você vende o seu produto para você mesmo, para depois você ter essa oportunidade de poder oferecer para o mercado. Então, foi muito desafiador para mim. Primeiramente, para conhecer todo o produto, para depois você começar a replicar isso lá na ponta. Entendi. Esse é um ponto importante, até para a gente deixar claro aqui no canal. Nós, Inove Consult, nós somos especialistas em desenvolvimento de pessoas, e muito daquilo que a gente fala sobre transformação vale também para essa questão de transformar uma pessoa que anteriormente era um atendente de call center e hoje em um gestor de vendas. Então, o Wilson Ferley, ele passou por toda essa trajetória, ele iniciou lá como consultor de vendas, teve aí todos os seus desafios, né, e hoje se tornou um supervisor de vendas. E essa é uma competência da Inove Consult. Nós temos um programa exclusivo de desenvolvimento de pessoas, onde a gente consegue, de fato, pegar uma pessoa que não tem nenhuma habilidade em vendas e transformar essa pessoa em um dos maiores vendedores da Inove, né? E falando dessa transformação, Ferley, como consultor de vendas, né? Você saiu de um atendente de call center e também trabalhou como executivo de contas visitando externamente. O que você enxerga que mudou na sua vida depois que você entrou para a área de vendas? Qual foi o ponto mais relevante assim que você falar, pô, cara, isso aqui transformou a minha vida depois que eu comecei a trabalhar com vendas? Eu acredito que seria muita parte da confiança, porque a vendas, e principalmente vendas externas, onde você está tete a tete com o cliente, acaba que você precisa destravar muita coisa na sua vida. Então, alguns princípios, eu nunca fui um cara muito comunicativo no passado, era um cara bastante tímido. Então, as vendas externas, depois que eu comecei a ter esse processo, ele veio destravando bastante esse comportamento do Wilson Ferley, onde ele não conseguia interagir em público, onde ele não conseguiria ter uma conversa um pouco mais avançada com pessoas que têm conhecimento. Então, isso aí foi um disruptor de pensamentos, entendeu? Então, acaba que esse foi o maior desafio do Ferley nesse processo de vendas. Quando a gente fala desses desafios, né, da área de vendas, eu também atuei, né, durante muitos anos como consultor de vendas, e a gente sabe que
você tem que estar preparado tanto para conversar com uma pessoa ali que é responsável por análise de crédito, que faz parte de um financeiro, e até mesmo um vice-presidente de uma organização que talvez tenha lá 1.000, 2.000 funcionários, né? Como que foi essa trajetória sua de entender esse desafio, de falar, cara, eu tenho que estar preparado para qualquer ocasião, seja falar com uma pessoa que talvez tenha um cargo mais baixo na empresa ou até mesmo o proprietário da empresa. Como é que foi isso? Acredito que na área de vendas, para que você entregue algum produto, principalmente pessoas que têm um cargo elevado ao seu, acredito que é a base do conhecimento. Então, como se trata de análise de crédito do produto, eu imaginava já que eu ia tratar assuntos com responsável pelo financeiro, ou às vezes até mesmo dono, vice-presidente de empresa, e que eu precisaria ter um conhecimento um pouco mais avançado. Então, me dediquei bastante. Foram períodos ali que, no dia a dia, que era no tete-a-tete com o cliente, onde sempre a gente aprendia com o nosso gestor, e após as 18. Então, tinha as 8 às 18, que era o nosso trabalho que era feito, que era a parte do acompanhamento ali com o seu gestor direto, e depois das 18, que tinha que pegar o produto e estudar ali para que você não pudesse gerar nenhuma descredibilidade lá na ponta, entendeu? Então, como se trata de você falar com pessoas com patamares acima, exige um pouco mais do seu conhecimento. E para que você tenha conhecimento, você tem que se dedicar um pouco mais nos seus estudos. Então, partindo disso, eu tive que exigir um pouco mais do Wilson Ferley após as 18, para que ele se dedicasse ali e pudesse gerar um conteúdo de credibilidade lá na ponta. Exato. E, assim, a vida do vendedor, Wilson Ferley, ela é feita de desafios, né? Então, você teve o desafio do conhecimento, que era algo que você não tinha. Você teve o desafio de se transformar num vendedor, que também era uma habilidade que você não tinha. E você também teve alguns desafios emocionais nesse decorrer aí da sua caminhada, como Inove Consult. E eu me recordo muito bem de um momento que você viveu na empresa, bem no início, que você teve uma condição de saúde, acho que até uma paralisia facial, por conta de todas as mudanças que você sofreu nessa transição, né, do call center, ali, o atendente, para um profissional de vendas na Inove Consult. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse desafio, né, dessa questão de saúde e depois como que você superou isso daí. O Wilson Ferley, na verdade, ele é um cara bastante, por partes, ansioso. E no início da minha trajetória aqui na Inove Consult, a gente tinha algumas condições onde eu tive que me desdobrar inicialmente para poder fazer um trabalho externo, e eu tive que ter comprar um carro, coisa que eu não tinha habilitação, então eu tive que iniciar um projeto ali do zero mesmo para que eu pudesse ter êxito na Inove Consult. E inicialmente essa paralisia veio justamente por conta dessa ansiedade, foi paralisia de Bell, na verdade. Justamente por conta de estresse e ansiedade. Explica um pouquinho o que é essa paralisia de Bell, o que ela afeta, enfim. A paralisia de Bell, ela é justamente por conta da ansiedade e o estresse. E na semana de ação de vendas, eu estava ali com algumas particularidades, né, familiares e também profissional. Acabou que eu tive uma ansiedade além do esperado ali, e ele paralisou uma parte do meu rosto. Então, eu lembro que na sexta-feira, quando eu voltei de ação, eu já senti o rosto um pouco dormente, lado direito do rosto. E isso foi à tarde, e logo que quando chegou à noite, tive uma outra situação onde paralisou 100% o lado direito, né? Que paralisou. Então, o médico falou para mim, cara, você está passando por alguma transformação, por algum processo. Eu expliquei para ele o que eu estava passando, e foi ali onde ele identificou essa paralisia. Então foi justamente esses desafios, essa mudança que teve que ser uma mudança radical na vida do Wilson Ferley, que fez com que chegasse a esse ponto de ter essa paralisia de Bell, que é por conta da ansiedade e o estresse. Então, ali, durante esse período, eu tinha um trabalho ali para fazer durante 3 meses, né, para poder fazer um levantamento de capital ali para manter no projeto, e acabou que esses 3 meses foi interrompido justamente por conta
dessa doença. Então, eu tive que ficar 4 meses ali ausente para poder recuperar, porque eu não tinha condições nenhuma de chegar lá na frente, conversar com o responsável pelo financeiro, ou com o presidente ou vice-presidente de uma empresa, eu não tinha condições com a parte do rosto paralisado. Então, eu tive que interromper um período ali de 4 meses para depois tratar dessa saúde e retomar aí as atividades aí dentro da Inova Consult. Entendi. A gente fala muito sobre essa questão de desafio e a área de vendas eu creio que é a área que mais ensina, que mais desenvolve e que mais tira o melhor de uma pessoa. Como você contou, cara, iniciei a minha jornada, tinha vários desafios financeiros, familiares e de repente você se viu numa situação de uma condição de saúde que você não conseguiria trabalhar ou executar aquilo que era o proposto, que era visitar o cliente e tudo mais. Né? E na nossa jornada, pessoal, é isso. Você vai ter altos e baixos, você vai ter que aprender com as situações que são apresentadas para você. Você não vai passar, talvez, ileso ali de todas as situações, porque tudo aquilo que você se propõe a fazer, que é novo, que vai te tirar da zona de conforto, que vai talvez ali transformar a sua mentalidade, o seu corpo vai sentir. E se você não tiver essa cicatriz é porque de fato você não conseguiu ali passar essas etapas. Né? Então eu fico muito feliz, né, de ouvir esse relato seu. Eu já conhecia a história por trás, né, dos bastidores, porque assim, a maioria das pessoas acha que é fácil. Pô, cara, eu vou iniciar uma jornada nova, eu vou começar um trabalho novo e vai ser tudo flores, eu vou receber só sims. E na área de vendas nós recebemos muito mais nãos do que sims. A gente aprende muito mais com o não. E dentro desses desafios, Wisferley, né, tem algumas histórias que marcam. Né? E eu lembro que você me contou um dia, né, e a Daniela, que é sua esposa, né, ela está com você já há basicamente, sei lá, 10 anos, né, aproximadamente. E um dia você me contou uma história que foi algo do ponto de ônibus. Né? Eu queria que você contasse, porque na minha trajetória, minha esposa ela foi muito importante, tanto para o meu desenvolvimento e também para eu entender que, cara, eu preciso ser uma pessoa melhor porque eu tenho uma pessoa que espera algo de mim. Né? Conta um pouquinho como é que foi essa história do ponto de ônibus, o que ela te falou e a vida que você vive hoje. Eu lembro dessa data, ela morava num bairro bem simples aqui da cidade. E um certo dia a gente ia se deslocar da casa dos pais dela para minha casa. E nesse dia choveu bastante. Choveu e a gente estava no ponto de ônibus. E ali ela subiu em cima do ponto de ônibus, né? E já me puxou para cima do ponto de ônibus para a gente não se molhar ali. De todo jeito a gente se molhou bastante. E ela pegou, me abraçou e ficou abraçado comigo, naquele frio. E naquele momento ali foi uma reflexão. Porque na minha cabeça eu sempre tive o sonho de ser pai, o sonho de casar, só que eu não poderia tirar uma pessoa do conforto dos pais dela para colocar num lugar pior. Eu teria que colocar ela num lugar melhor do que ela já convivia na casa dos pais dela. E naquele momento foi uma virada de chave na minha cabeça, na minha vida. Porque eu percebi que ali era a pessoa certa para estar comigo. E que eu teria uma motivação a mais para poder gerar um conforto para ela, dar uma segurança para ela. E quando chegou aquele cenário, aquela cena, durante os vários momentos da minha vida, ela sempre foi uma cena principal para mim continuar o meu projeto. Naquele momento que ela abraçou o Wisferley no ponto de ônibus, eu falei assim, um dia eu vou levar ela em um carro que ela vai ter um conforto, onde ela vai ter uma segurança, porque hoje a gente está andando de ônibus. Mas isso aqui vai ser uma motivação para a gente andar num melhor carro e no carro dos nossos sonhos. E o carro dos nossos sonhos sempre foi um Civic, tanto meu quanto dela. E esse Civic hoje é o carro que eu ando com ela, que eu viajo com ela. Então, assim, foi uma virada de chave, tanto para o Wisferley continuar no projeto, quanto o Wisferley para continuar no projeto para honrar a vida dessa mulher. Então, hoje, eu agradeço a Deus por essa situação, agradeço a Deus por ter colocado a Daniela na minha vida, porque foi essa pessoa que me motivou a chegar onde eu cheguei. Olha que legal. É uma história marcante porque quando a gente fala, né, de família, e a Inova Consult é muito isso, né? Uma empresa de propósito, uma empresa que valoriza esses princípios.
E proporcionar isso para o colaborador é muito importante, né? Porque através do desenvolvimento, através das estratégias, através do formato de trabalho nosso, nós conseguimos elevar essas pessoas a um nível acima, a você sair da mediocridade que você é hoje, né? E eu falo isso por mim. Se eu olho para o Eriksen de 15 anos atrás e o Eriksen hoje, se eu não tivesse num ambiente transformador, certamente eu não seria a pessoa que me despertaria sozinho para isso. E a gente entende muito o poder do ambiente. O ambiente ele tem o poder de te transformar. Então, se você está ao lado de pessoas que de fato fazem sentido, que buscam construir princípios e valores, que valorizam a família, certamente você vai estar num ambiente que vai dar resultado, né? E isso aconteceu com você, né, Ferley? Hoje, a pai do Theo, e casado com a Daniela, né, com essa história linda, e a gente sabe que muito disso a própria Inove conseguiu proporcionar, né, para você estar nesse ambiente e construir uma nova história. Né? Parabéns por ter feito Obrigado. Tudo isso. E dentro desse processo, né, então beleza, você foi atendente de call center, você iniciou sua trajetória como consultor de vendas e quanto tempo que durou essa trajetória, né? Porque hoje você é supervisor de vendas, mas por quanto tempo você permaneceu como consultor de vendas e o que te despertou para se tornar um gestor da Inove? O meu projeto como consultor de vendas, ele durou em torno de 3 anos. Se eu não me engano, foi 3 anos exato, praticamente, porque eu entrei em novembro de 2017 e em novembro de 2021 eu fui promovido. Então, a gente passou por vários desafios, né, como consultor, e um deles foi a questão da pandemia na época. Eu lembro que ali foi um impacto muito grande como consultor e eu tinha como objetivo de um dia proporcionar para outras pessoas o que foi ofertado para mim, a oportunidade. E eu sabia que como consultor a gente pode ajudar, mas não como a liderança, porque hoje ser líder é servir, de fato. Então, eu sempre tinha na minha cabeça o projeto, né, de poder se tornar um líder um dia da Inove, justamente para proporcionar aquilo que a Inove me proporcionou. Poder replicar aquilo que um dia a Inove brotou na minha vida. Então, em 2017, em novembro de 2021, foi quando eu finalizei o processo como consultor e assumi o desafio de ser líder da Inove Consult. Justamente a motivação do Ferley se tornar um líder foi replicar aquilo que a Inove trouxe para a vida do Wilson Ferley, que é servir primeiramente e plantar sonhos na vida das pessoas. Porque o Wilson Ferley, quando entrou na Inove, ele não tinha nenhum sonho. Eu não imaginava o que eu queria, qual carro que eu queria ter, se eu poderia ter uma condição que eu dou para minha família hoje. E em 3 anos, transformou totalmente o Wilson Ferley, transformou a visão do Wilson Ferley. Então, seria muita ingratidão da parte do Wilson Ferley e não replicar isso lá na ponta para alguém. Então, ali naquele momento que eu vi que o que a empresa fez por mim, eu consigo replicar ali para outras pessoas também. O que eu vivi hoje não pode ficar simplesmente só para o Wilson Ferley. O que eu vivi, eu posso replicar para várias pessoas. Então, foi ali que foi a viradinha de chave do Wilson Ferley para sair dessa cadeira de consultor para uma cadeira de liderança. Entendo. Hoje você faz parte, né, de uma equipe. Eu vou deixar você contar um pouquinho, né, sobre qual equipe é, o nome, enfim, o significado, né, de fazer parte disso. E como que foi essa construção da equipe? Né? Como que você chegou até 2025 com essa equipe consolidada? Enfim, me fala um pouquinho sobre como foi essa trajetória. Assim que eu fui aprovado no processo seletivo da liderança, eu sentei no meu sofá na minha casa e comecei a refletir. Falei, cara, e agora? E naquele momento eu comecei a pensar que ser líder, você tem que ser exemplo. Você não consegue ver um líder que veste uma máscara e consegue sustentar aquilo por muito tempo. Então, na minha cabeça, eu já entendi que, cara, em tudo que eu fizer aqui, vai refletir na criação da minha equipe. Então,
Hoje eu faço parte da equipe Implacáveis e quando eu assumi esse desafio, eu já coloquei alguns parâmetros na minha vida e já imaginava que eu teria que ser exemplo em todos os momentos para o meu time, justamente porque eu não posso cobrar algo do meu time, coisa que o Wilson Ferley não faz. Aquela frase de faz o que eu falo, mas não o que eu faço. Aquilo não faz tanto sentido, porque a convivência que você tem com o seu time é muito grande, principalmente nos projetos nosso aqui da Inova Consult, que é a ação de vendas que você fica uma semana ali fora de casa, focado ali, imerso nas vendas ali, na rotina, enfim. Então, acaba que você sustentar aquilo e você falar alguma coisa e não fazer, aquilo poderia prejudicar imensamente a sua vida lá na ponta. Então, foram os primeiros pensamentos que o Wilson Ferley teve, de falar, cara, eu preciso mudar a postura, eu preciso ser referência em alguns pontos que eu enxergava que o Wilson Ferley não era referência, então eu preciso mudar a minha rota aqui primeiro do Wilson Ferley para depois eu começar a replicar lá na ponta para o meu time. Então, minha preocupação maior inicialmente foi essa. E um trabalho que eu sempre trouxe para o meu time, que era a questão da transparência. Eu acredito que o homem, quando você vai lidar com outro homem, você não pode tratar o homem como um menino. Na minha vida, eu nunca fui tratado como menino. Eu fui tratado como um homem. Então, principalmente quando você se trata com área de vendas, a gente tem que trazer algumas realidades para o time, e a realidade não é você falar o que a pessoa quer ouvir, mas sim o que ele precisa ouvir, seja difícil ou não. Seja palavras duras ou fáceis, a gente precisa falar o que precisa ouvir. Então, eu sempre trouxe para o meu time, se você estiver preparado, se você quiser evoluir, se prepara, porque a evolução, crescimento dói. E para que você cresça, é necessário que eu seja o mais transparente possível com você, independente se você vai gostar ou não. Eu não estou aqui para trazer palavras ou pensamentos que vai agradar o seu ego, mas sim coisas que vai fazer você evoluir e crescer lá na ponta. Então, foram pontos essenciais que eu coloquei primeiramente na minha vida, que eu tive que mudar, que falar, Ferley, você era dessa forma? Não, não era. Eu tive que mudar no momento que eu sentei na cadeira de liderança. Então, a partir daquele momento, eu entendi que para que eu tenha êxito no processo de liderança, era necessário que eu tivesse essas mudanças. Então, ali começou a mudança, onde eu criei essa equipe, ou comunidade Implacáveis, que hoje acredito que é uma referência aqui para o nosso projeto. E é lógico que hoje tem outros projetos aí, o meu intuito sempre foi eu vou trazer o pessoal para ter uma visão de liderança, não simplesmente de consultor, mas sim de liderança, despertar o sentimento de liderança nos consultores, porque eu sei que ser consultor é desafiador, mas ser líder é mais desafiador ainda. Então, além do processo, eles têm que valorizar aqueles que já pagaram um preço para eles estarem aqui hoje, entendeu? Isso é interessante, porque a árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Aí, quando a gente fala sobre a liderança, se você é um líder que não se frutifica, você morre. É aquela questão. Se você vai reter, não vai servir ou não vai, talvez ele transbordar na vida de outras pessoas, não faz sentido você estar nessa posição. E na comunidade Implacáveis, né, quando a gente fala de frutos, você, além de formar uma equipe de consultores, né, que ela já está na sua segunda geração, quando eu falo segunda geração, é um gestor que desenvolveu uma equipe de 10 pessoas e dessa equipe de 10 pessoas surgiram novos líderes. E eu queria que você me contasse como que aconteceu essa frutificação, né? O fato de você ter aí 2 consultores que faziam parte da sua equipe que hoje se tornaram líderes. Como é que você fez isso acontecer? Hoje eu tive a oportunidade, né, desses 2 líderes, formar esses 2 líderes hoje aqui para a Inova Consult, que é o Adriano e o Josafá. Quando eu iniciei o projeto com eles, eram pessoas totalmente opostas, né? Um era freteiro, com a energia lá em cima, o outro já era um pouco mais retraído, sistemático, era fotógrafo. Então, foi um desafio para mim. Por quê? Porque você pegar pessoas com formação diferente, trabalho diferente,
energias diferentes, acaba que isso é desafiador também para o líder. Só que uma coisa que o líder tem que identificar primeiro é a questão do quanto o colaborador ou o consultor quer mudar. E eu consegui enxergar isso neles. Eram pessoas que eram extremamente dedicadas. Então, quando você enxerga pessoas extremamente dedicadas, acaba que facilita um pouco o seu lado de poder desenvolver essas pessoas. Porque quem quer mudar, ela vai fazer de tudo para poder mudar. E foram o caso do Adriano e de Josafá. Se você pegasse a rotina deles, eram pessoas que eram inconformadas com o erro deles. Então, cara, a gente estava em visita, eu ia pontuar eles e, como eu disse, cara, eu não falava o que eles queriam ouvir. Então, era bastante duro com eles mesmo, no momento de poder corrigir, quando eles faziam falhavam em algum momento ali em poder pontuá-los. Então, era bastante duro mesmo, só que ali, no momento que eu trazia o feedback para esses consultores, eles simplesmente voltavam para mim e falavam: da próxima vez vai ser melhor. Então, ali já trouxe aquele sentimento de que, cara, vale a pena investir nessas duas pessoas. Vale a pena você dedicar 1000% da energia para essas pessoas. Por quê? Porque você sabe que essas pessoas ali estão dispostas à mudança e, com certeza, ali tem um futuro brilhante para se tornar um líder. Então, acaba que esse momento ali, por ter esses consultores que, primeiro, a liderança tem que identificar se de fato a pessoa quer fazer parte desse processo de mudança, e segundo, você investir 100% da sua energia. Eu não posso simplesmente tirar essas pessoas que deixaram seus sonhos, famílias ali em casa, se deslocaram aí 600 quilômetros para poder fazer um trabalho, para trazer um conforto, e simplesmente eu deixar de entregar energia para as pessoas que de fato querem mudanças. Então, quando a pessoa quer, de fato, você tem que investir 100% da sua energia. Aí é muito prazeroso quando você encontra essas pessoas, porque assim, você tem ali 10 consultores, nem todo mundo está querendo o mesmo tanto, né? Ou na mesma frequência, ou na mesma energia. E quando você encontra esses diamantes que ainda não foram trabalhados, é muito bom porque é aquele cara que, como você disse, né? Você vai lá, aplica o feedback, é duro, mostra o que precisa de fato mudar, e essa pessoa ela vem com um retorno positivo. Cara, conta comigo que na próxima vez eu vou me surpreender, eu vou te surpreender, vou fazer diferente, vou estudar mais, vou buscar mais conhecimento. Aí eu faço hoje a liderança e a gestão de Josafá e Adriano, e eu consigo perceber exatamente isso, essa fome por mudança, essa fome de querer ser pessoas diferentes. E tudo isso, de fato, foi despertado através do Wilson Ferley. Então, por isso que a gente fala, né, desse ponto de o líder ficar atento. Porque, exemplo, como é que você vai me falar que, cara, um caminhoneiro vai ser um líder? Um fotógrafo vai ser um líder? Ele não vai dormir e acordar como líder. Ele vai ser desenvolvido para isso. Só que o ingrediente principal é o quê? A vontade, a fome dessa pessoa de querer fazer isso e, lógico, que está num ambiente que, de fato, proporciona essas mudanças, né, Ferley? Só dar um adendo no que você está falando aí. Eu lembro de um momento do Josafá, né? O Josafá, eu lembro que nós estávamos numa empresa. Naquele momento, nós fizemos uma reunião muito, muito boa, que inclusive é um grande contrato, uma grande referência para nós também, como cliente. E, após essa visita, ele chegou em mim e falou assim: cara, como que a Inove colocou você como líder e não te deixou como consultor, sabendo que o retorno do Wilson Ferley como consultor seria maior como líder? Aí eu voltei respondendo para ele, né, e disse falei para o Josafá, daqui 3 anos, 2 anos, você vai saber por qual motivo que eu estou na liderança hoje. E hoje o Josafá, ele está replicando tudo aquilo que eu passei para ele. E em uma conversa nossa, eu falei: você lembra aquela pergunta que você me fez? Por qual motivo que a Inove promoveu para a liderança, sendo que, como consultor, ele trazer muito mais faturamento do que como líder? Então, hoje está a resposta para você. Hoje você está replicando o seu conhecimento para mais 5 pessoas. Então, isso que é interessante, isso que é o legal
do projeto de liderança. É você ver as pessoas que entram no projeto e que não acreditam em si e que chegam nessa parte de transformação e eles conseguem olhar lá para trás e falar, cara, que legal, se alguém fez isso por mim, eu posso replicar isso para o próximo. Que legal. Nós temos aqui, pessoal, para quem está acompanhando o canal, o movimento dos Implacáveis, mas nós temos outras equipes também, Equipe Lobos, Spartans, enfim, são várias equipes e todas elas são representadas por uma bandeira, né? E o Wilson Ferley é responsável pelo Implacáveis, que inclusive, aí eu queria que ele mostrasse aqui, ele, o próprio líder da equipe e mais alguns consultores, né, também tatuaram, né, em alguma parte do corpo o brasão. Eles criaram um brasão lá do Implacáveis. Mostra aí para nós e me fala um pouquinho dessa tatuagem. Que ideia que foi essa? Tatuar o nome da equipe no braço, né? Ou, enfim. Como é que foi isso aí? Qual foi essa ideia? Iniciou com um parceiro, com um consultor, né? Ele se sentiu tão pertencente da comunidade Implacáveis que ele falou, cara, o que a gente vive aqui hoje, todo o processo de você ver um ou outro se ajudando ali no dia a dia, enfrentando os desafios juntos. Então, essa união desse time é uma história que eu vou lembrar pro resto da minha vida. Então, eu preciso marcar isso. Ele gosta de tatuagem também, assim como eu também gosto bastante de tatuagem. Eu preciso marcar isso de alguma forma. E eu decidi marcar com essa tatuagem. E quando eu vi o colaborador fazendo aquilo, eu falei assim, cara, eu também gosto de tatuagem, então acho que esse desafio também tem que vir para mim. Então, foi um incentivo já. Foi um incentivo, exatamente. Aí eu já tomei a iniciativa também, fiz essa marca e outros colaboradores também fizeram. Então, achei bastante legal porque se sentem pertencentes dessa comunidade, entendeu? E eu acho isso bacana porque a equipe Implacáveis não é só do Wilson Ferley, mas sim de todos que fazem parte dela de fato. E quando a gente fala de cultura, né, você construiu uma comunidade chamada Implacáveis e dentro dessa comunidade Implacáveis existe uma cultura. E aqui a gente sempre fala que toda empresa ela tem uma cultura, seja ela que você como empresa criou ou a que você tolerou. E você, como um implacável, né, você trouxe muito essa cultura, né, cara, de não desistir, de ser resiliente, de ir lá aguentar a pressão. Tanto é que a sua história, né, é tão desafiadora quanto aquilo que você prega de fato para eles. E como é que é isso no dia a dia? Né? Como é que os consultores se comportam, né, nessa questão dessa cultura implacável? A questão da cultura implacável a gente pegou obviamente, por base em cima da cultura da Inova Consult. Que você pega os 4 pilares da Inova Consult, que é o amor, o respeito, o caráter e a lealdade. E a lealdade. Então, assim, foram os 4 pilares ali da Inova Consult que eu repliquei isso para o time inicialmente. Então, é algo que eu trouxe para o time que, cara, coisas que são inegociáveis no nosso time são esses 4 pilares aqui. Eu acho que você tem que fazer as coisas com amor, assim como você faz para Deus, você tem que fazer para você. Você tem que respeitar, você tem que ter caráter. Não adianta eu ter a pessoa no meu time que passa 1, 2 semanas ali do mês, a gente compartilhando o dia a dia, e eu não poder confiar nessa pessoa. Então, isso aí é algo inegociável. Não faz sentido eu estar num ambiente onde tem pessoas comigo que eu não consigo confiar. Ser leal um com o outro também é bastante importante, porque hoje você está fazendo um processo que é individual, que você está correndo atrás do seu, só que amanhã você pode precisar de um dos seus parceiros aqui. Você pode precisar de um amigo seu, você pode precisar de um parceiro seu. Então, a lealdade é importantíssima para o nosso negócio também. É questão do respeito. A gente é homem e sabe muito bem como você deve respeitar o seu parceiro. Então, são os pilares ali que eu trouxe pro meu time e que é inegociável. Se tem algum comportamento de algum consultor que não convém com a cultura que foi pregada, infelizmente essa pessoa ela é convidada a se retirar da comunidade Implacável. E isso aí aconteceu algumas vezes, o pessoal perceberam que teve alguns comportamentos de uns colaboradores que não fazem parte mais da comunidade Implacável, justamente por conta de comportamentos, que ele descumpriu esses 4 pilares, né? Vamos dizer assim, que ele descumpriu esses 4 pilares e, infelizmente,
para nós é inegociável a questão dessa cultura. Olha que legal. A Inove Consult, né, ela trabalha esses 4 pilares, né? E as equipes, elas encarnaram tanto na mente delas sobre isso que elas replicam para suas equipes essa forma de lidar. Então, nós temos a comunidade Implacáveis, mas tudo aquilo que é trabalhado dentro da comunidade Implacáveis é algo que veio da Inove Consult, porque a gente sempre enfatiza isso, né, cara? A cultura, ela sempre vai ser maior do que o resultado. Eriksen, como assim? Se você é líder ou você é empresário, enfim, né, lidera pessoas, entenda isso. A cultura sempre vai ser maior que o resultado. Se você tem um cara que é muito foda em resultado, mas ele é muito ruim em cultura, é um cara que talvez dentro do time é um cara que dispersa as pessoas, é um cara que, né, provoca ali, né, ambientes destrutivos, você pode ter certeza que essa pessoa ela não pode fazer parte do seu time. A gente trabalha muito isso aqui na Inove. Você pode ser o melhor vendedor, o cara foda em vendas, mas se você não respeitar a cultura que nós estabelecemos, você vai estar fora. E eu lembro muito bem disso lá em 2022, quando a gente estabeleceu essa cultura na Inove, né, e ela foi, né, tatuada ali nas paredes, né, da Inove Consult. E naquela época eu falei, cara, as pessoas que não se adequarem a essa cultura, elas estarão fora. Né? E nós tivemos, né, muitas reformulações por conta disso, porque, cara, independente, você pode ser um puta vendedor, o cara que mais traz resultados, se você não segue a cultura da empresa, você vai estar fora. Né? E é muito importante a gente ter isso, né? Porque, pô, cara, não tem como você ir contra caráter, contra lealdade, contra respeito, contra amor. É o básico de você trabalhar ali na sua organização. Então, mais uma vez, parabéns, né, Ferley, pela trajetória, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui mais uma pergunta, que é essa aqui. Eu quero ouvir mesmo de você, no detalhe, quais são os seus próximos passos, porque você já já percorreu aí basicamente 3 anos como consultor de vendas. De 2022, né, o início de 2022 para cá, já são 3 anos de liderança. Quais são os próximos passos do Wilson Ferley Rocha na Inove Consult? Eu acho que talvez não seja nem tão novidade para vocês, né? Já deixei claro em vários momentos que o próximo passo é, de fato, ter um cargo acima da supervisão, que é a coordenação, e também uma filial. Então, por diversas vezes já deixei isso bem transparente, o meu objetivo. Chega alguns momentos da nossa vida que a gente precisa ter alguns desafios maiores. E eu sei que até onde eu cheguei, eu sei que foi desafiador, transformador, só que eu preciso alcançar outros patamares. Sei que eu preciso ter novas mudanças, novas transformações, preciso ter novas práticas. Então, para que eu tenha novas práticas, esses novos desafios, novas motivações, eu preciso de desafios maiores. E sei que com esses desafios eu vou conseguir proporcionar um conforto ainda maior para minha família, porque hoje a minha motivação é a minha família. E eu vejo vocês como referência, né, o Eriksen, Vinícius, o que vocês fizeram e vocês desbravaram esses desafios, e vocês hoje estão colhendo justamente por tudo que vocês plantaram lá no passado. E vocês deram a cara a bater, né? Vamos dizer assim. E aí, hoje vocês estão colhendo esses frutos. Então, eu vejo a forma que vocês hoje... o conforto que vocês dão para a família de vocês. E eu sei que talvez com o trabalho que eu estou fazendo hoje eu consigo entregar? Sim, consigo. Mas eu sei que eu preciso entregar algo e os sonhos, obviamente, vêm aumentando, né? E hoje eu quero ter esse desafio justamente porque eu não quero que o Ferley seja esse mesmo cara que é hoje. Eu quero chegar daqui 10 anos e olhar para esses Ferley de hoje e falar assim, cara, o quanto esse cara evoluiu. E fazendo as mesmas coisas, a gente não consegue ter essa mudança que a gente sempre almeja ter. Então, por esse motivo, pelo conforto, pela mudança do Ferley, eu quero assumir esse desafio aí de... Sei que não vai ser fácil, sei que eu vou ficar à noite sem dormir, sei que eu vou ficar à noite de madrugada trabalhando, mas se eu já fiz isso uma vez, eu posso fazer isso novamente e isso para mim não é um problema. Isso para mim é uma motivação. Então, hoje eu quero assumir esse desafio justamente porque o Ferley precisa crescer, o Ferley precisa evoluir.
Essa jornada, né, que eu acabei de perguntar para o Sferley faz parte de um plano de carreira, tá, que nós da Inove Consult temos para todo colaborador. Então, se você é colaborador da Inove Consult, você tem uma trilha e um plano de carreira que você pode o quê? Enxergar o seu próximo nível. O Sferley é um dos gestores que já estão aptos a se tornar um sócio operacional. O que é o sócio operacional? Você entra na organização como consultor de vendas, você passa por algum nível de liderança, então você tem que ter pelo menos 2 anos de consultor de vendas, 3 anos de liderança para se aplicar a um projeto de sócio operacional, que é quando você tem participação nos lucros da empresa. Né? Então, quando o Sferley fala, cara, eu estou preparado para uma filial, estou preparado, né, para um novo projeto, é exatamente isso. Então, hoje, com basicamente de 8 para 9 anos, ele está apto a se tornar um sócio operacional. Já estamos falando muito nisso, né, Sferley? Já desenvolvendo isso, esses projetos. E o que é muito bacana é exatamente isso. Se você está numa organização que você não vê o seu próximo nível, automaticamente você não vai se desenvolver para isso. E a gente aqui na Inove se preocupa muito com o desenvolvimento, muito com esse novo patamar. Né? A gente tem que sempre estar olhando o próximo degrau. E, Ferley, várias pessoas se inspiram em você. Você tem aí um legado que você já construiu dentro da Inove. E nós estamos encaminhando aqui para o nosso final. E eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que você inspira. Uma mensagem aí inspiradora para que elas possam olhar para a história do Ferley e falar, cara, eu também quero seguir essa trajetória. Acredito que trazer uma mensagem para as pessoas que se espelham no Wilson Ferley é uma responsabilidade muito grande, óbvio, porque você precisa ali, a todo momento, se corrigir, né, se avaliar, e o que eu quero trazer para as pessoas é exatamente isso. Uma coisa que o Wilson Ferley tem com ele é que, ao invés de você apontar o dedo para a próxima pessoa, que você autoavalie seu comportamento. Porque é muito fácil julgar a pessoa sem saber o que você precisa primeiramente melhorar em você, né? E eu sei que nós como seres humanos, nós somos falhos e temos muita oportunidade. Então, o Ferley chegou até aqui hoje, tem muito ainda que aprender. Como eu disse, ainda me enxergo como, assim, perante algumas pessoas, né? Como um cara aí que tem ainda muito a evoluir, e o que eu quero deixar para as pessoas é exatamente isso. Cara, se autoavalie. Comece a avaliar os seus comportamentos, comece a avaliar os seus próprios pensamentos, os seus sonhos. Se você está sonhando pouco, cara, isso é um problema. Eu acho que o ser humano vive aqui na Terra justamente para poder sonhar, para poder viver, para poder corrigir, para poder errar. Então, mas de toda forma, antes de qualquer coisa, que você comece a se avaliar os seus comportamentos. Acho que isso aí é um fator aí para mim que é essencial, é o que eu levo para minha vida. E em todo momento, qualquer circunstância que seja momento de acerto ou de erro, eu estou sempre me avaliando, porque eu preciso ser melhor do que ontem. Para que eu seja melhor do que ontem, eu tenho que me avaliar primeiramente. Eu tenho que me pontuar. Então, acho que isso é muito importante para o nosso crescimento. Muito bem. Wilson Ferley Rocha, queria te agradecer, tá, pela presença, pela disponibilidade de contar um pouquinho sobre a sua história. A gente sabe que a gente vai ter muitos outros momentos para poder fazer isso e entender um pouco mais como é que foi essa jornada desafiadora e também nesses novos desafios aí que você está prevendo para o futuro, né, de sócio operacional, entre outros desafios. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado, eu agradeço pela presença. E esse foi mais um episódio do ePeopleCast. Pessoal, se você deseja se transformar pessoalmente, mudar sua mentalidade, entender um pouco mais sobre negócios, sobre vendas, esse é o canal especial para que você encontre todas essas informações e todos esses temas. Então fica ligado que em breve nós teremos mais episódios como esse e talvez mais um líder ou até mesmo outro colaborador para fazer parte aqui do ePeopleCast. Então a gente fica por aqui. Valeu, obrigado!